Olá a todos, vamos falar de mínimo múltiplo comum. Então, vocês estão vendo aí na tela alguns, talvez um ou dois problemas que sirvam como motivação para a nossa teoria, que nós usaremos como ferramenta o MMC. Agora, voltando aqui para o quadro, qual é a definição de MMC? Então, nós vamos dizer que um número M, um número inteiro, né? Dizemos que um número inteiro M maior ou igual a zero. Então, na verdade, até colocar um número natural. Um número natural M maior ou igual a zero é o MMC dos inteiros A e B se atende duas condições. Tem que atender as duas. Primeiro, que M tem que ser um múltiplo comum de A e B. Ou seja, alguma coisa vezes A tem que ser igual a M, alguma coisa vezes B tem que ser igual a M. E outra propriedade é o seguinte: sempre que você encontrar um C, que é um múltiplo comum de A e B, então esse seu M, que seria o mínimo múltiplo comum, ele vai dividir C. E a notação que nós vamos representar esse M é simplesmente colocando MMC entre parênteses A e B. E aí o que acontece é o seguinte: se a gente for pegar um exemplo para entendermos melhor a nossa definição, vamos pegar A igual a 2, B igual a 3. E vamos pegar o número 12 como exemplo. 12 é um múltiplo de 2? Sim. 2 vezes 6 igual a 12. 12 é um múltiplo de 3? Sim. 3 vezes 4 dá 12. Então, o 12, se ele fosse candidato a MMC, ele iria cumprir essa primeira condição. Agora, vamos olhar a segunda condição. Será que qualquer múltiplo comum de A e B, 12 vai dividir esse múltiplo comum? A resposta é não. Porque a gente tem o nosso 6. 6 ele é um múltiplo comum de 2 e 3. E 12 não divide 6. Na verdade é o contrário até. É o 6 que divide 12. E aí eu vou de maneira mais geral. Qualquer múltiplo comum de 2 e 3, 6 vai dividir. Então neste caso, nosso 12 não é o MMC. Ele só seria o MC, vamos colocar aspas. Ele só seria um múltiplo comum, mas não o mínimo múltiplo comum. Então, M, C de 2 e 3 igual a 6. E aí existem muitos questionamentos que podemos fazer acerca do MMC. Como calcular? As suas aplicações, já deu para ver no início do vídeo alguns problemas que podemos utilizar o MMC e outras propriedades que o MMC possui. Para a aula de hoje, nós vamos nos concentrar em discutir algumas propriedades que o MMC possui. Então, vamos para a próxima parte da nossa aula. Então, vamos para a nossa proposição. Diz o seguinte: eu até mudei a notação do MDC para ficar mais fácil de visualizar. Existe uma relação que nós podemos estabelecer entre o MMC de A e B e o MDC de A e B. Qual é a relação? Que o produto entre eles tem como resultado o módulo do produto de A e B. Então, vamos demonstrar esse fato, mas sem perda de generalidade, vou abreviar simplesmente colocando SPG. Vamos imaginar que o nosso A é positivo e o nosso B também é positivo. Porque no caso A igual a 0 ou B igual a 0 e o caso negativo, a gente corrige pela multiplicação por menos 1, tira do módulo, e aqui a gente também ajusta. Até porque o MDC e o MMC são números positivos. Então, esse módulo aqui tira qualquer dor de cabeça que venha existir com o sinal negativo de alguns dos números.
E aí, para demonstrar essa proposição, eu vou ter que trabalhar, quer dizer, para essa demonstração, eu vou ter que trabalhar com as operações de números racionais, porque a ideia é tentar exprimir um candidato a MMC de A e B. E aí eu vou chamar de M justamente o número A vezes B dividido por MDC de A e B. Não é bom que a gente faça isso, mas eu vou fazer para essa demonstração. Só que, se você vai, lembre-se que nosso conjunto universo, vamos colocar assim, é o conjunto dos números inteiros. Eu estou trabalhando com as propriedades dos números racionais, mas eu tenho que me certificar primeiro que esse número aqui é um número inteiro. E esse número é um número inteiro? Resposta é sim. Por quê? Porque A vezes B é divisível por MDC de A e B. É só você dividir pelo MDC de A e B em cima e embaixo que você vai ter um número inteiro. Então, a primeira observação que é um número inteiro. E aí o que eu vou querer afirmar é que esse M é um MMC de A e B. Então, uma outra coisa que eu acabei não observando na parte anterior do vídeo é que, dados quaisquer números inteiros A e B, o MMC de A e B sempre vai existir e vai ser único. Ou seja, dados dois números inteiros, você sempre vai ser capaz de encontrar o MMC desses dois números, e esse MMC é um único valor. Não existe, por exemplo, 3, 4, 2, 5 MMCs diferentes para o mesmo par de números. É algo que eu esqueci de observar, mas é um exercício para vocês tentarem justificar isso. Como é que a gente sabe que o MMC de A e B existe e é único? Isso é um exercício que eu vou deixar para vocês. Mas voltando para cá, a gente precisa mostrar duas coisas sobre o MMC. Primeira coisa é que esse M é um múltiplo comum tanto de A quanto de B. Mas a gente sabe que M é a mesma coisa que A vezes B sobre MDC de A e B. E esse número aqui é um número inteiro. E nós sabemos que M é igual a B vezes A sobre MDC de A e B. Que esse número aqui é um número inteiro. Tudo bem? Porque o MDC de A e B vai dividir o B e vai dividir o A. Então, o resultado dessa divisão será um número inteiro. Então, o que você concluiu aqui? Que M, isso implica que M é múltiplo comum de A e B. O que resta mostrar agora é que esse M, na verdade, é o mínimo múltiplo comum. Então, vou continuar aqui com outra cor. Se C é um múltiplo comum de A e B, ou seja, se C é múltiplo, vou abreviar aqui, né? Comum de A e B, o que a gente sabe é o seguinte. Então, A é alguma coisa vezes C, A vezes alguma coisa é C. Então, digamos, A vezes X é igual a C. E que B vezes Y é igual a C. Então, a gente já sabe dessas duas afirmações. Outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte. Daqui nós podemos concluir que A vezes X é igual a B vezes Y.
A vezes x é igual a b vezes y. E outra coisa que podemos fazer, bem, tudo, acho que ficou claro, né? Porque a vezes x é igual a b vezes y. E aí temos uma igualdade. Podemos simplificar essa equação, dividindo os dois lados da equação pelo MDC de A e B. Então, se você dividir aqui pelo MDC de A e B e dividir aqui pelo MDC de A e B, o que nós vamos ter? Vou apagar a primeira parte do quadro para poder facilitar aqui a nossa visualização. Já estamos caminhando para o término da demonstração. Vou apagar esse que está em azul. Continuando a conta aqui em cima, na verdade antes, só fazer mais um rearranjo aqui, vou colocar aqui A dividido pelo MDC de A e B, vou multiplicar, aqui é A, né? Não é 9, vou multiplicar por x e isso é igual a B dividido pelo MDC de A e B multiplicado por y. Lembrando mais uma vez que tanto essa fração quanto essa fração são dois números inteiros. Então, prosseguindo aqui a conta, o que nós vamos obter é o seguinte. Se a gente observar esse número aqui, ele vai ter que dividir esse produto. Só que, o que acontece? Esse número aqui não pode dividir esse aqui. Por quê? Porque se esse número divide B sobre MDC de A e B, você vai estar contrariando o MDC de A e B. O que eu estou querendo dizer aqui? É que se você for capaz de pegar esse número e dividir por essa fração aqui, quer dizer que esse MDC que está aqui no denominador não seria o MDC de A e B. Esse fato ia entrar em contradição. Então, isso aqui não pode dividir B vezes o MDC de A e B. Então, essa fração aqui tem que dividir o Y. Então, isso implica que A dividido pelo MDC de A e B, esse número inteiro, que por acaso estou representando uma fração, ele divide o nosso y. Só que, se esse número divide o y, então b vezes esse número divide b vezes y. Então, b vezes a MDC de A e B divide b vezes y. Porém, se vocês observarem o que eu apaguei anteriormente, essa fração aqui é o nosso m, que divide b vezes y, que é c. Ou seja, para qualquer c múltiplo comum de A e B, m divide c. Portanto, o nosso m é um múltiplo comum, ou seja, isso vai implicar que, de fato, o m, vou até fazer aqui em outra cor, que o nosso m, aí lembrando quem era o nosso m, era essa fração aqui, ele na verdade é o MMC de A e B, e isso aqui como resultado é A vezes B sobre MDC de A e B, só passar para o outro lado multiplicando e aí nós vamos chegar na nossa proposição. É claro que aqui não é a demonstração que eu julgo ser mais elegante no sentido de ficar só trabalhando em universos inteiros. Aqui eu precisei de umas propriedades de números racionais, mas aqui eu tive que fazer uma extensão para fazer as manipulações, mas sempre tomando cuidado de certificar que isso é um número inteiro, que boa parte das contas eu estava trabalhando com números inteiros, que a única exceção foi justamente na hora de definir o m e na hora de
concluir que o MMC é essa fração, passar esse MDC de A e B para o outro lado multiplicando. São os momentos assim, que eu realmente precisei de propriedades dos números racionais. De maneira mais, vamos dizer assim, pelo menos na forma como eu estou enxergando aqui a demonstração. Espero que tenha ficado claro essa parte teórica de MMC. Existem vários exercícios que nós podemos discutir. Vamos discutir quando tivermos uma aula presencial. Se tiverem dúvida, estou à disposição. Sugiro também que façam os exercícios que aparecem na motivação denunciada e até a próxima.